Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Aqui é o Henrique Fontoura, terapeuta breve, e hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito importante, que é o protocolo de coerência emocional. Se você chegou até aqui, é porque você está pesquisando sobre terapias, você está buscando algo mais profundo, está buscando uma alternativa para te trazer fluidez, para te trazer leveza, para te trazer clareza, desenvolvimento pessoal. Então, se é isso que você busca, fica até o final desse vídeo porque ele vai expandir muito a sua mente sobre terapia, sobre tratamentos emocionais. E aproveita e já se inscreve no meu canal aqui no YouTube, ativa as notificações para não perder mais nada. Seja muito bem-vindo. Então vamos falar hoje sobre a estrutura de processo terapêutico que eu desenvolvi aqui no meu consultório em Joinville, que é o protocolo de coerência emocional. Ele tem pilares na neurociência das emoções, ele tem pilares em diversos outros tratamentos emocionais, mas ele tem muito da minha observação e da minha prática clínica. Os meus clientes eventualmente perguntam: Henrique, como é que foi essa jornada? Como é que foram essas formações? Como é que foram esses cursos? Como você se tornou esse terapeuta tão eficiente, com tantos depoimentos, tantos relatos? E a minha resposta é a seguinte: imagina um chefe de cozinha que ele fez uma graduação em gastronomia, ele fez diversos outros cursos, ele estudou no Brasil, ele estudou fora. Ele não vai aplicar exclusivamente um único método. Ele vai desenvolver o jeito dele de fazer aquilo que ele se propõe a fazer. Então, o protocolo de coerência emocional é um resultado de anos de estudo de desenvolvimento humano, de várias formações que eu já fiz ao longo da vida e também muito da minha observação clínica. Então, a forma que o Henrique atende e entrega o resultado para os clientes dele e futuramente a forma que o Henrique vai criar formações desse método para outros terapeutas é uma forma totalmente autoral e exclusiva. Então, essa é uma breve introdução sobre o protocolo de coerência emocional. E os nossos objetivos hoje, basicamente, são você entender o que é o protocolo de coerência emocional e os seus fundamentos, você também saber para quem ele é indicado e você também saber como é que funciona na prática as sessões, as imersões na poltrona e os processos terapêuticos conduzidos através dessa metodologia. É um prazer te receber aqui, me chamo Henrique Fontoura. Se você está chegando agora, eu sou criador do protocolo de coerência emocional, sou natural de Curitiba, marido da Michelle, empresário, terapeuta breve. E eu deixei, talvez o ponto mais bacana para destacar aqui nessa página é o fato de eu ter deixado anos de advocacia, perto de 10 anos de advocacia, anos de serviço público, fui servidor de concursado, fui servidor comissionado. E eu abri mão de tudo isso para viver o meu propósito, que é impactar as pessoas. Percebendo que eu sou uma pessoa de origem pobre, estudei a vida toda em escola pública, minha mãe diarista, o meu pai técnico de informática. E eu percebi ao longo dos anos que é possível sim, independente da sua origem, independente da sua estrutura familiar, seja do ponto de vista emocional, financeiro, é possível sim, através do desenvolvimento pessoal, através do autoconhecimento, do estudo, é possível você alçar grandes voos, é possível você causar muito impacto na sociedade. Então esse é um ponto de bastante destaque que eu quero trazer para vocês. Uma origem que não favoreceu essa jornada, mas que trouxe muita resiliência, muita força, muita clareza e trouxe uma mudança de carreira ali brusca no meio do caminho, do direito, dos processos, eu brinco com os clientes, dos processos judiciais para os processos terapêuticos. Outro ponto de destaque é que nós estamos alcançando aí mais ou menos 150 depoimentos em vídeo. Eu sou um dos terapeutas melhor avaliados do Brasil em termos de depoimento em vídeo. Você encontra todos eles lá no meu Instagram, nos destaques. Você encontra também no meu canal aqui no YouTube. Como eu disse, tenho pós-graduação em neurociências e tenho diversas formações nacionais e internacionais. E estamos já há alguns anos impactando diversas famílias e negócios aqui em Joinville, Santa Catarina. Então, sem mais delongas, o que é o protocolo de coerência emocional? Esse conceito ele é um pouquinho mais técnico, mas é só para você começar a assimilar e lá no fim vai fechar esse raciocínio e você vai entender melhor. Então, o modelo estruturado de processo terapêutico, ele é breve porque são poucos encontros, em média 3 a 4 encontros. Experiencial, porque não é um processo feito com conversas, acontecem conversas na avaliação, nos encontros de acompanhamento, mas o core, a essência do processo é experiências na poltrona, experiências, como consta ali também, profundas, experiências emocionalmente profundas e assertivas.
É um processo assertivo, não é um processo com muita lenga-lenga, muita conversa, muitas indas e vindas. Ele vai ter objetivos específicos, a gente vai focar neles e vai conduzir as experiências na poltrona para ajudar você a trabalhar esses assuntos, que vai ficar mais claro ao longo aqui da nossa explicação. Ele é baseado na neurociência das emoções, principalmente no cérebro social e adaptativo. Também vamos aprofundar isso. Ele busca promover uma reorganização da estrutura emocional, um fortalecimento da tua estrutura emocional, e não só informação, ou só conhecimento, ou só conversas. E isso através de experiências que envolvem introspecção, consciência, descarga emocional, desvinculação e reestruturação, que também vamos aprofundar mais adiante. Não é método tradicional, não é conversa, não é semanal, não envolve nada místico, energético, nem nada disso, nem vidas passadas. Não é coaching, apesar de trazer, sim, desenvolvimento pessoal. Resumidamente, é um processo que envolve neurociências, emoções e é baseado na sua história de vida. E para quem é esse processo? Eu ouço muito das pessoas no consultório o seguinte: Henrique, eu fiz terapia, mas parece que eu desabafava semanalmente e não via muita evolução. O processo não tinha início, meio e fim. O terapeuta ficava olhando o relógio o tempo todo. Quando eu começava a me emocionar, o encontro acabava. Ou melhor, eu entendi o que fazer, mas aquela angústia continua me atrapalhando ou eu tive resultados, mas eu quero algo mais profundo. Então, para quem quer esse processo? É para você que já entendeu racionalmente o que você quer mudar, ou pelo menos em parte, só que ainda tem dificuldade. Parece que tem algo mais profundo dentro de você que te impede de fazer a mudança. É para você que não quer ficar dependendo só de medicação. Para você que já fez terapia tradicional ou não viu resultados ou viu, mas quer algo mais profundo. Para você que não gosta da ideia de fazer processos muito longos com conversas semanais. E para você que quer desenvolvimento pessoal, mesmo que não tenha tantas queixas, nem nada tão grave a ser trabalhado, mas você quer se conhecer melhor, quer conhecer a sua estrutura emocional e como ela te ajuda, como ela te atrapalha profundamente. Esse processo também é para você. Estou deixando aqui na tela também diversas queixas. Se você quiser ler com calma, você pausa o vídeo, dá uma olhadinha ali. Não faz sentido eu fazer a leitura de todas elas, mas são as queixas que eu mais atendo. Lá no meu Instagram, nos meus quase 150 depoimentos em vídeo, 400 e poucos depoimentos em texto, boa parte deles trouxeram essas dificuldades aqui para mim. Uma ansiedade, uma sensação de vazio mesmo tendo sucesso na vida, dificuldade para se posicionar, gravar vídeo, aparecer, impor limites, cobrar das pessoas, dificuldades em relacionamentos, insônia, compulsões, diversas condições físicas relacionadas com fatores emocionais, a palpitação, bruxismo, problemas de pele, desconfortos gastrointestinais, tudo isso, até as dores no corpo, no peito, garganta, tensão muscular, tudo isso pode ter fundo emocional e tudo isso são pontos que nós já entregamos resultados incríveis aqui no consultório com o método de terapia breve. Quais são os fundamentos do protocolo de coerência emocional? Então, nós enxergamos o cérebro, nós enxergamos o ser humano não como um ser totalmente lógico, racional, que é só pensar positivo, decidir ir lá e fazer. Nós enxergamos o ser humano como uma espécie que tem um cérebro pré-histórico que busca a sobrevivência, um mamífero pré-histórico. E esse cérebro tem várias características que lá na pré-história fizeram sentido, que às vezes hoje não fazem mais tanto sentido assim. É um órgão automatizador que busca repetir o máximo de padrões possíveis, busca manter o máximo possível a coerência, não gosta de inventar moda, não gosta de fazer coisas muito diferentes. É um órgão que não distingue muito bem dor física de dor emocional. Claro que aqui, meus caros, eu estou trazendo de uma forma simplista, direta, objetiva, sem aprofundar muito na neurociência, mas pode-se afirmar que o cérebro não faz muita distinção. Ele tem reações similares quando a gente tem uma dor física e quando a gente tem uma dor emocional, e ele tende a ser imediatista e querer fugir rápido dessa dor, porque ele considera que ambos são risco à sobrevivência. Esse é um ponto importante. As emoções, portanto, são ferramentas, elas não são boas ou ruins por si só. São ferramentas que lá na nossa biologia, lá na pré-história, foram indispensáveis para que a gente garantisse a nossa sobrevivência. Então imagina que em 5, 10 anos o mundo muda muito e muito rápido. Agora imagina há milhares de anos atrás, na época em que não tinha os prédios, não tinha a tecnologia, a ciência, a saúde que tem hoje. Naquela época existiam várias adaptações do nosso cérebro que foram indispensáveis. E as emoções são parte dessas adaptações.
Ou seja, a felicidade, tristeza, angústia não são boas ou ruins por si só, são adaptações neurofisiológicas. O cérebro é alógico, amoral e atemporal. Ou seja, um exemplo dialógico, se a pessoa chega no meu consultório e fala: Henrique, eu tenho fobia de avião, não adianta nada o Henrique olhar para ele e dizer: o avião é o meio de transporte mais seguro que existe. Isso não adianta, porque o cérebro não é lógico. O aspecto mais primitivo, pré-histórico, não é tão racional assim. Ele é amoral também, porque a gente não nasce sabendo o que é certo ou errado com filosofia, com religião, com coisas do gênero. Então ele nasce pronto para lutar, para atacar predadores, para se esconder. E esse é o aspecto amoral do cérebro e é com ele que a gente trabalha nas imersões à poltrona, não só com a parte do pensamento e a parte da razão. E ele é atemporal porque ele não distingue muito bem passado, presente e futuro. Então tudo aquilo que é impactante ao longo da sua vida, ele vai absorvendo e ele vai usando isso como uma forma de defesa ao longo da vida, como um mecanismo de sobrevivência e de defesa. Ou seja, se você passou por adaptações lá quando era criancinha, talvez o seu cérebro tenha absorvido isso e tenha levado isso para o resto da sua vida. E não basta mudar de cidade, crescer, trabalhar, se formar, para que o cérebro descarte as aprendizagens emocionais antigas. E ele é social e ele forma uma estrutura emocional. A hipótese do cérebro social já é há décadas amplamente estudada pela neurociência e a forma da estruturação e a formação da estrutura emocional é algo que eu trago bastante aqui para a minha perspectiva, da minha observação clínica, que já você vai entender com mais detalhes. Então, o que é a formação da estrutura emocional? Agora a gente está se aprofundando cada vez mais e vai ficar cada vez mais claro para você. Imagina uma criancinha e essa criancinha é cercada por vários estímulos. Essa criança vai viver num determinado ambiente, vai ter determinadas dinâmicas de relação com o pai, com a mãe, com os irmãos, lá na escola, lá na igreja. Essa criança vai se sujeitar a esse ambiente. E na minha observação clínica eu vejo que são idades chaves, entre os 5, 6, 7, 8, 9 anos. São momentos em que a nossa estrutura emocional ela é formada, ela é lapidada. Porque a criança ela é como se fosse uma esponjinha. Ela vai absorvendo muito do ambiente e se adaptando muito ao ambiente, justamente por ter um cérebro social e para ser aceita. Até porque na pré-história, se o meu grupo não me aceita, se o meu grupo me rejeita, eu não tenho chance de sobrevivência. Nós somos seres hipersociais. Então nós temos lá na nossa genética, lá no nosso DNA, lá da pré-história, essa predisposição a pertencer a grupos, a querer ser bem-vindo, a querer ser visto, a querer ser aceito. E cada um vai buscar essa aceitação, essa visibilidade, esse pertencimento de um jeito diferente. E essa criancinha, com base em tudo que está no ambiente ao redor dela, ela começa a formar essa estrutura emocional. E aqui, para fins da nossa didática, imagina que aquele Lego, aqueles tijolinhos ali são a estrutura emocional dessa criança. Claro que aqui estamos falando do aspecto terapêutico, mas nessa estrutura vão ter coisas boas e coisas não tão boas, coisas que impulsionam essa criança e coisas que atrapalham essa criança. Ou inclusive coisas que para aquela criança fizeram sentido, mas que não vão mais fazer sentido lá na fase adulta. E aqui eu trouxe alguns exemplos de estrutura emocional que eu observo bastante aqui no consultório, só para começar a clarear um pouquinho mais. Então tem aquela criança que desde cedo aprende a ser o realizador. Eventualmente os pais muito operacionais, não muito de dar carinho, afeto, conversar, e aquela criança aprende que o valor dela se dá através do que ela entrega, do resultado. E ela busca ser vista fazendo bastante coisa, resolvendo bastante coisa. E na fase adulta pode ser que fique difícil desacelerar, pode ser que fique difícil descansar. Como se a gente fosse aquele trator, aquela máquina que tem que sempre estar fazendo tudo, sempre estar crescendo, sempre olhando o próximo degrau que a gente quer subir. Mas parece que mesmo crescendo e tendo sucesso, parece que fica um vazio, fica uma angústia, e aí vem excessos, aí vem fugas que vão cobrar um preço alto. O próprio trabalho, bebida, cigarro, tempo de tela, são queixas comuns para essa estrutura do realizador. O combativo é aquela criança que, como o próprio nome diz, eventualmente precisou gritar mais, precisou se posicionar, precisou demonstrar sua força, ou que se sentiu diminuída e aprendeu a demonstrar sua força atacando ou sendo mais agressivo. E é aquela pessoa que chega para mim e diz que as pessoas ao redor enxergam ela como uma pessoa agressiva e isso atrapalha os relacionamentos, atrapalha para liderar uma equipe, atrapalha para conduzir uma empresa.
Esse é um breve resumo do combativo. O resolvedor é aquela criança que aprende desde sempre a resolver tudo para todo mundo. Como se o ambiente em que ela criou fosse um ambiente mais caótico, mais instável, e que se algo tivesse fora do lugar, poderia ter uma briga, ou uma mãe se fechar no quarto e chorar e demonstrar um sintoma mais triste, mais depressivo, ou ter uma explosividade, ou essa criança até apanhar, ou ser criticada, ou ser xingada. E esse resolvedor, ele aprende a sempre correr atrás de resolver as coisas, seja emocionalmente, seja fisicamente, seja com tarefas domésticas, para manter tudo em ordem, mas ele acaba se sobrecarregando muito e vivendo um fardo, um peso muito grande por carregar tantas coisas. O agradador é aquela criança que tem muito medo de desagradar, ela tem o medo do abandono, é aquela pessoa que na fase adulta acaba se reprimindo muito, não falando o que sente. Aí, eventualmente, quando não fala, essa pessoa se culpa por não falar. Quando ela fala, ela se culpa por ter falado e ter magoado alguém. Ela vive muito nesse ciclo da culpa. Ela tenta não ser um estorvo. Ela tenta se esconder e não causar problemas para ninguém. E ela acaba se anulando para se encaixar na vida dos outros. E ela acaba, eventualmente, nem sabendo quem realmente ela é, do que realmente ela gosta, de tanto que ela buscou agradar e olhou mais para os outros do que para si mesma. O crítico é aquela pessoa que se cobra demais, se julga demais em relação a si mesmo e em relação aos outros. Porque talvez no ambiente em que essa pessoa foi criada, as coisas tinham que estar 100% perfeitas para não causar nenhum atrito, nenhum desentendimento, nenhuma cobrança. Ou quem sabe até para que essa criança fosse vista. Eventualmente vai ter algo parecido com o realizador. O realizador vai um pouco mais por realizar bastante coisa e muito rápido. O crítico, ele quer fazer as coisas mais com perfeição. Porque lá no fundo, inconscientemente, quem sabe, ele não vai ser humilhado, ele não vai ser exposto, não vai ter um erro apontado. E quem sabe ele vai ter um reconhecimento, um valor com base nisso. O hesitante é alguém criado num ambiente em que as pessoas consideram o mundo um lugar muito perigoso. Um lugar, inclusive do aspecto financeiro. Um lugar em que é muito arriscado você empreender, você fazer algo diferente, sair da zona de conforto. E o hesitante acaba herdando uma insegurança das pessoas no ambiente dele. Eventualmente ele sonha, ele quer crescer, mas ele sente como se fosse um medo, um bloqueio. Ele não tem uma referência de alguém que cresceu e realizou as coisas, ele acaba hesitando e procrastinando os próprios sonhos. O batalhador é alguém que sempre se preocupa demais e vive naquele sacrifício pelo outro. E ele se desdobra, ele lembra um pouco o resolvedor, mas o batalhador, eventualmente, ele vai ter uma, duas, três pessoas específicas que ele vai se doar demais, mas inconscientemente, às vezes, ele se sente esquecido. Ele tem muito medo que na hora que ele mais precise, ele não tenha alguém. Às vezes ele tem medo das pessoas serem ingratas com ele. Então, inconscientemente, todo esse sacrifício, ele espera que seja honrado pelas outras pessoas e dói muito quando ele vê que isso não está sendo recíproco. O sucessor, por exemplo, ele acaba atrelando a autonomia emocional, a autonomia financeira, como se fosse uma culpa, uma ingratidão, uma desonra, geralmente tendo ou um pai ou uma mãe com um traço mais narcisista e mais manipulador. Então, ele se adapta e passa a enxergar a dor do outro como sua responsabilidade. E aí, por medo de desagradar o outro, ele acaba sabotando várias áreas da sua vida. Você vai perceber, enquanto eu li essas estruturas, que eu chamo de arquétipos de dor, você vai perceber que talvez você se encaixe em mais de um, isso é normal, e todos terão um arquétipo principal, que você vai se encaixar mais, e outros arquétipos secundários. Isso são só exemplos, podem existir outras estruturas emocionais completamente diferentes, mas esses exemplos vão ajudar você a encaixar bem a ideia do que eu estou trazendo. Essa lista de exemplos de estrutura emocional são 100% autorais minha, então exatamente com essas palavras e com essa organização você não encontra em lugar nenhum. Claro que em algum curso, alguma ferramenta vai ter algum termo parecido, mas não exatamente da forma que eu apresentei para você agora. E como você tem essa estrutura emocional bem definida dentro de você, é como se ela simbolizasse a base desse iceberg. E as pessoas chegam para mim e falam: Henrique, eu já entendi para onde eu quero ir, o que eu quero fazer. Eu quero ir para aquela direção, mas tem algo mais forte que eu que me impede, Henrique. É como se racionalmente, logicamente, depois de você participar de terapias tradicionais, depois de você participar de eventos de desenvolvimento pessoal, depois de você fazer cursos, mentorias, treinamentos, você já sabe o que fazer, mas tem algo mais forte que você que te impede de fazer. Porque o teu racional quer ir para um lado, mas a tua estrutura emocional
o teu subconsciente, eles te puxam para outro lado. E aí não adianta só pensar positivo ou aprender uma ferramenta nova para trabalhar isso. E sim, você precisa de um tratamento que acesse essa estrutura emocional. O que incomoda não começou hoje. Então essa criancinha forma essa estrutura, carrega ali os tijolinhos dela, os pezinhos dela, e ao longo da vida, talvez essa estrutura ela pode ter sido funcional. Talvez para essa criança esse peso foi útil. A criança que se reprimiu numa casa que tinha muita briga e foi bom para ela porque ela não foi vista, ela evitou as brigas, ela não causou mais confusão. Talvez foi útil para essa criança. Na prática acaba sendo útil. Mas ao longo da vida, agora eu cheguei no momento em que eu não posso mais me esconder, eu tenho que aparecer. Mas está vindo alguma coisa mais forte dentro de mim que está me impedindo de fazer isso. Então, a estrutura emocional que te foi útil, talvez hoje não faça mais sentido para o momento em que você está, para o momento onde você quer chegar. E é daí que vem o protocolo de coerência emocional. Ele trata a incoerência entre a tua estrutura e onde você está hoje. Ou também onde você quer chegar hoje, mas não está compatível com essa estrutura. Ou seja, até um dado momento foi funcional essa adaptação, mas a partir de agora não é mais. Ainda nesse contexto, imagine o seguinte exemplo. Você foi criado nesse ambiente mais difícil, talvez com menos afeto, ou mais hostil, com mais brigas, e a tua adaptação, vamos supor que foi se isolar mais. E aí, você falou assim, eu não gosto de pessoas, eu gosto de máquinas. E aí você se tornou um programador, um engenheiro, e você trabalhou a vida inteira com isso. Mas em um dado momento você se tornou o melhor do Brasil nisso. E agora as empresas estão te chamando para fazer palestras, para liderar equipes, e você chega lá, você trava, você tem um suor frio, você não consegue expor aquilo que está dentro de você, o teu conhecimento. Estou pegando o arquétipo específico, tá? Talvez não se encaixe no seu caso, mas talvez sim. E aí talvez você chegue para mim e fale, Henrique, a minha ansiedade começou agora. O meu problema começou agora, mas na prática não. Na prática, você tinha um barril cheio de pólvora. Essa pólvora sendo simbolicamente um peso, um lixo emocional. E o que você fez? Você correu com esse barril e se adaptou. E você só levou ele para lugares onde não tinha faísca. Então você adaptou toda a sua carreira, tudo que você fez para trabalhar com programação, para não se envolver com pessoas. Então, o problema não é as faíscas que começaram agora, que você precisa liderar, falar em público e fazer vídeos. O problema é que esse barril está cheio de pólvora. Então, não é que agora esse sintoma começou, não é que agora o problema começou. É que agora ele está evidente. Agora começou a incoerência emocional. E isso pode acontecer nesse exemplo de eu precisar aparecer mais, pode acontecer num divórcio, pode acontecer quando você perde um ente querido, pode acontecer quando você tem uma doença, pode acontecer quando você é demitido. Isso pode acontecer de várias maneiras. Pode acontecer depois de uma traição. De várias maneiras isso pode acontecer e vai ser uma faísca para um barril que já estava cheio de pólvora. E aí o meu tratamento não é você aprender a melhor técnica para fugir da faísca ou como lidar com a crise quando estiver perto da faísca. Não, meu método é sobre esvaziar o barril de pólvora, partindo do pressuposto que na vida lá fora as faíscas, os gatilhos vão continuar acontecendo. Então nós vamos partir do pressuposto que o problema vai continuar lá fora, mas que a gente precisa se fortalecer aqui dentro para que as faíscas lá de fora não causem uma resposta emocional desproporcional, uma reação que não faz sentido para aquele momento. Com esse tratamento da estrutura emocional, a gente aproxima você cada vez mais da coerência emocional. Então, eu trato a minha história de vida, eu trato a minha bagagem e eu me fortaleço para que agora seja cada vez mais leve, mais fluido, mais tranquilo, eu ser a pessoa que eu preciso ser hoje. Eu ser a pessoa que o mundo está demandando de mim hoje, que a minha esposa, que o meu marido, os meus filhos estão demandando de mim hoje. Henrique, estou adorando a explicação, faz sentido, é isso que eu estou procurando. Agora vamos falar um pouco mais então sobre o que esperar desse processo. É um processo profundo, transformador, mas é óbvio que não é milagre, não é mágica, é óbvio que tem outros fatores por trás e agora você vai entender melhor sobre esse ponto. O que esperar de um processo desenhado de acordo com os princípios do protocolo de coerência emocional. Imagina que, seja lá qual for a sua queixa, ela é multifatorial. Imagina que a incoerência entre a sua estrutura emocional e o seu momento, ela é uma fatia entre outras fatias que estão por trás da sua queixa.
Então imagina que cada gráfico de pizza desse simboliza uma queixa e simboliza o que está por trás dessa queixa. Então imagina, por exemplo, que esse azul escuro, ou melhor, que esse azul claro é a incoerência emocional, que é o que a gente trata no seu processo aqui na poltrona. Para essa queixa aqui, ó, você vai realizar a imersão na poltrona e vai ter uma melhora significativa, uma melhora rápida. Algumas semanas, alguns meses depois da sua imersão, você já vai perceber muito avanço. Por quê? Porque estava tudo perfeito lá fora. Era só uma incoerência emocional que estava resultando. Exemplo, o teu trabalho está bacana, você está se alimentando bem, você está treinando, você tem uma esposa que você gosta, mas vinha uma sensação estranha que não fazia sentido e atrapalhava o teu sono, te dava uma crise. Esse é só um exemplo em que você realiza o processo e tem uma grande fatia desse problema resolvida. Vai ter queixas em que você vai resolver 50% dela aqui na poltrona. Exemplo, Henrique, eu tenho dificuldade de falar em público, eu travo, eu suo frio. Na poltrona, a gente vai tratar a insegurança, a autocrítica, o medo, aquela tela branca, aquele suor frio, mas é óbvio que para que você se torne um excelente orador, você vai precisar subir no palco, você vai precisar usar o microfone, você vai precisar gravar um vídeo. Então você vai precisar desenvolver a habilidade. Não é só a terapia que resolve, a terapia não vai fazer essa mágica na sua vida, mas ela vai tirar aquilo que tornava impossível você executar essa atividade. O exemplo que eu trago aqui é, imagina um maratonista com uma mochila de 50 quilos nas costas. É impossível ele ter um bom tempo com essa mochila e o processo com o PCE é tirar essa mochila. Depois que eu tiro a mochila, torna-se possível. Mas é claro que para que eu seja um maratonista com um tempo recorde, eu preciso me alimentar bem, preciso treinar, preciso de um personal trainer, de um psicólogo esportivo, um tênis bacana, entrar lá na pista e correr. Então perceba, é um processo em que eu também vou te ajudar a ter autorresponsabilidade. Não é nenhum milagre. Não é assim que as coisas funcionam. Nesse outro exemplo aqui, a fatia verde clara, que é o que a gente vai resolver, é uma fatia pequena. Exemplo, Henrique, eu tenho depressão há 30 anos. Nesse processo de terapia breve, quer dizer que em 2, 3 encontros eu vou me curar para sempre da depressão? Não necessariamente, porque talvez nesses 30 anos de depressão, a tua vitamina está lá embaixo, a tua vitamina D, a tua vitamina B12, a tua testosterona, por exemplo, está 100 e você chega na minha avaliação com a queixa de desânimo. Você pode fazer 1000 sessões comigo ou com o melhor terapeuta que você encontrar, você vai continuar desanimado se a tua testo está 100. Então, você tem que olhar esses outros fatores. Então, aqui, por exemplo, a pessoa volta a treinar, volta a se alimentar bem, e nós temos ferramentas para ajudar essa pessoa a construir novos hábitos, que são entregas complementares que acompanham o protocolo de coerência emocional, mas também depende muito desse esforço pessoal. Ao olhar esses 3 gráficos, dá a impressão que esse terceiro é uma fatia muito pequenininha. De fato, ele pode parecer pequenininho perto dos outros 2. Só que às vezes é um avanço que dá para resolver com tratamento emocional, mas talvez com outros métodos, mesmo essa fatia pequena, você iria levar 1 ano, 2 para resolver. Então, em comparação com os outros 2 gráficos, pode parecer pouco, mas em comparação com outros métodos, talvez aquela fatiazinha ali é algo que vai trazer muita diferença. É algo que levaria anos para você conseguir ter como resultado. E um ponto muito positivo desse processo é você sair da nuvem de fumaça. Por quê? Como eu falei, o cérebro gosta de repetir padrões, gosta de coerência. E ele pode estar enviesado para as coisas positivas ou enviesado para as coisas negativas. E quando nós não estamos 100% bem emocionalmente, pode acontecer de a gente misturar tudo. Então a pessoa bate o carro, ela não pensa só, bom, vou acionar o seguro, fazer os orçamentos e vou consertar. Ela tende a misturar tudo. Puxa, eu bati o carro, realmente eu sou um péssimo motorista, o casamento também não está lá aquelas coisas, a empresa teve uma queda no faturamento, o meu filho já não me respeita, realmente está tudo uma porcaria, digamos assim. E aí você fica nessa nuvem de fumaça. Então o processo, mesmo para aquelas queixas em que também depende de outros fatores, ou de novas habilidades, ou de mais tempo, mas ele te ajuda a sair da nuvem de fumaça. Ok, bati o carro, o que eu posso fazer para evitar bater novamente? O que está no meu alcance para resolver esse problema no carro? E se a minha esposa falou algo que eu não gostei no dia anterior,
Não tem nada a ver com esse assunto aqui. Então o processo ajuda você a entender você mesmo, entender a origem das suas maiores dores e separar em caixinhas diferentes os assuntos para que não fique essa nuvem de fumaça. E uma outra metáfora interessante sobre o que esperar do processo é a teia de aranha. Imagina que você trouxe para mim 5 queixas. Cada círculo vermelho desse é uma queixa, que é as partes onde a teia de aranha está presa. E aí, no nosso processo, eu vou olhar a raiz que está por trás dessas queixas. Às vezes é uma raiz só por trás de várias queixas. Então a pessoa, no prontuário dela, tem 20 queixas. Só que eu vou tratar 2, 3 assuntos que estão por trás dessas 20 queixas. E aí, você não vai só estar avançando nessas queixas, porque essa teia de aranha tem outras pontas que às vezes você nem sabe que tem relação. Você nem sabe que é emocional. Você nem sabe que é incoerência emocional. Ou melhor, às vezes nem está acontecendo uma incoerência porque você está achando que é normal aquilo. Exemplo, Henrique, eu vim tratar essa sobrecarga, eu vim tratar esse vazio, eu vim tratar essa ansiedade e a minha relação com os meus filhos já era boa. Só que parece que ao longo desse processo eu me tornei um pai melhor, uma mãe melhor. Nem foi uma queixa que eu vim tratar. Ou as mulheres também. Henrique, eu tinha infecção urinária de recorrência, eu nem mencionei na avaliação e eu não tive mais. Eu tinha candidíase de repetição, eu tinha problemas de pele com frequência, bolhas, e eu nem sabia que era emocional, bruxismo. O dentista falou que não tinha cura, que era só botox, que era só placa, mas eu senti uma melhora, Henrique, e eu nem tinha mencionado isso com você. Então, fortalecer, tratar a estrutura emocional, ela traz benefícios que às vezes nem estão no seu radar. Inclusive, podem te ajudar a resolver desafios que você vai ter ao longo dos anos que você nem sabe ainda. Você tem uma filha de 3, 4, 5 aninhos, lá com 16, 17 ela vai começar a namorar e você fez um processo aqui comigo que depois de 10 anos vai te ajudar a lidar com uma situação que vai acontecer. Alguma perda até, um problema de saúde que pode acontecer. E esse processo também vai te ajudar, e não só para a queixa que está na tua mente agora. E agora aprofundando na diferença entre sofrimento típico e atípico. O sofrimento típico é aquele que decorre da sua rotina, do momento atual e causa sintomas proporcionais. Exemplo, uma pessoa que eu amo, importante para mim, está doente e eu estou meio preocupado, estou demorando um pouquinho mais para dormir, estou um pouco mais ansioso. Esse é o sofrimento típico. Outro exemplo, Henrique, eu estou meio ansioso, não estou dormindo muito bem, parece que o sono não é reparador, mas eu estou meses sem treinar e não estou comendo muito bem. Eventualmente você volta a cuidar da tua rotina e o seu sono volta ao normal naturalmente. Então esse é o sofrimento típico. Henrique, como é que eu trato o sofrimento típico? De diversas formas. Você trata com terapia tradicional, você trata com uma alimentação regrada, você trata com meditação, yoga, atividades físicas, artes marciais, estando com pessoas que você ama, oração, frequentando a igreja que você sente que se conecta com você, te traz bem-estar. É assim que você trata a questão do sofrimento típico. Já o sofrimento atípico, esse sim, ele é resultante dessa incoerência entre a sua estrutura emocional e o seu momento atual. E aí não adianta só conversar ou só fazer algo leve. Aí você precisa de um tratamento que seja mais profundo, que acesse de fato as suas camadas emocionais mais profundas, que seja mais emotivo e mais transformador. E aí ele acontece quando os sintomas não estão totalmente coerentes com o momento. Henrique, a pessoa só demorou para me responder, já me deu um ruim. Henrique, eu terminei um relacionamento, mas parece que minha vida acabou, já passou X meses, eu não consigo comer, Henrique, eu não consigo dormir, eu não estou conseguindo me recuperar, eu estou tendo crise de raiva, eu estou tendo crise de ansiedade. Ou, Henrique, eu perdi alguém faz 10 anos e parece que eu não recuperei disso ainda. Henrique, a economia, a minha empresa deu uma pequena oscilada, eu já fico em pânico, parece que eu vou quebrar, eu tenho medo disso acontecer. Então, esses são alguns exemplos desse sofrimento atípico. No sofrimento típico, você está deitado, ouve um barulho, o corpo dispara um alarme, um alerta. Cortisol, adrenalina, palpitação, para você resolver um problema, como se tivesse um bandido lá na cozinha da tua casa. E aí você vai ter várias respostas neuroquímicas, neurofisiológicas lá no seu corpo, vai ativar o sistema simpático para você lutar ou fugir ou resolver isso de alguma forma. Quando o som parou, o barulho parou, você viu que era só um pet seu lá que fez um barulho, só um vento, o alarme desliga e você volta a dormir tranquilamente.
problema não está aqui. Está no sofrimento atípico, que é quando não tem nada tão grave acontecendo, mas o teu corpo está disparando esse alarme. E aí, qual que é o natural daquele cérebro que lá no início eu falei que é imediatista? O natural é eu tentar silenciar esse alarme. Ou seja, se esse alarme é uma descarga emocional, como é que eu silencio uma descarga emocional? Me encho de medicação, me encho de bebida, me encho de remédio, ou eu faço adaptações para que eu não me exponha a esse alarme. O alarme está disparando lá em casa, eu saio de casa para não escutar esse alarme. Eu trabalho em excesso para não escutar esse alarme. Então são várias fugas, ou eu construo relacionamentos com diversas nuances, com diversas adaptações, gambiarras, para que esse alarme não dispare. Eu vou lá na terapia tradicional e falo, nossa, tem um alarme altíssimo lá em casa. E aí eu vou conversar sobre esse alarme, tampar o ouvido, etc. Só que eu tento fugir, talvez eu consiga dormir por um tempo, por exemplo, depois esse alarme volta. Não adianta puxar o alarme da tomada, por quê? Se o alarme tem a ver com respostas emocionais, eu não posso simplesmente desligar esse alarme. Porque é importante ter um alarme em casa e é importante ter ansiedade, porque amanhã ou depois posso estar numa situação de perigo e essa ansiedade pode me ajudar. Então às vezes a gente tem raiva da sensação, se culpa por ter uma questão emocional assim, mas na verdade ela não é um problema. O problema é quando ela está disfuncional. Então o problema não é sentir as coisas, o problema é sentir quando não deveria de uma forma desproporcional. E é aí que vem o tratamento. Então o tratamento não é o fugir do alarme, não é o desligar o alarme. O tratamento é o consertar esse alarme, para que ele só dispare nos momentos em que ele tem que disparar. E aí como é que funciona a imersão na poltrona? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso em introspecção. Como eu disse no início, não é uma conversa, nem nada do gênero. Você vai estar na poltrona, você vai estar de olhos fechados, você vai estar sentindo as coisas. E uma dúvida muito comum é, Henrique, mas eu acho que eu não consigo ficar de olhos fechados. Eu sou muito acelerado. E a minha resposta quando vocês me perguntam isso é, se eu só atendesse quem consegue sentar e ficar quieto, eu já tinha parado de atender. Porque hoje em dia quase ninguém consegue. Então isso não é um problema. Henrique, eu não consigo meditar. Não tem o menor problema, porque ninguém consegue meditar. E a minha agenda não estaria cheia se eu atendesse só quem consegue meditar. Então, quanto mais acelerado você é, quanto mais vívidas estão essas angústias, quanto mais latentes, mais fácil é para conduzir a imersão. Porque não é uma experiência de foco em que você vai ficar horas resolvendo questões de matemática e raciocinando. É uma experiência a ser sentida, é uma experiência emocional. Então, a única coisa que atrapalharia um pouco a imersão é se você está tomando muito remédio e se você está, de certa forma, dopado, digamos assim. Aí vai demandar um pouco mais de técnica, um pouco mais de tempo, mas você vai fazer a imersão da mesma forma. Eu, inclusive, gosto de deixar um intervalo quando você aumenta ou inicia a medicação. É bom dar um intervalo de 15, 20, até uns 30 dias para depois o corpo se adaptar e depois fazer a imersão na poltrona. Tirando isso, já atendi pessoas com TDAH, com autismo nível 1, já atendi pessoas semi-analfabetas, pessoas de diversas idades, idosinhas já, e todas elas conseguem viver essa experiência na poltrona. Então ela é bem tranquila, não deixe o seu cérebro te sabotar e mentir para si mesmo que você não consegue, porque é uma experiência que todo mundo consegue fazer com tranquilidade. Então essa introspecção não é uma conversa normal, mas também não é um transe profundo em que a pessoa perde a memória, em que a pessoa fica boba, em que a pessoa esquece. Senão não tem como conduzir se fosse nesse nível. Então imagina que uma conversa normal é nesse nível, imagina que um transe profundo é nesse nível. Na poltrona você não vai estar nem em cima, nem embaixo e nem no meio. Você vai estar um pouco acima do meio. Então você vai estar me ouvindo, você vai estar seguindo as instruções, vai estar visualizando aquilo que eu estiver propondo. E neurocientificamente é comprovado que nesse estágio as emoções se afloram mais. Então você vai reduzir a tua inibição, a tua vergonha, você vai acessar melhor algumas memórias, o teu sistema, digamos assim, mais emocional, ele aflora mais, ele flui mais. Existe uma parte no córtex pré-frontal, uma parte do cérebro, ou melhor, uma funcionalidade do cérebro relacionada com a interocepção, que é você sentir as coisas no seu corpo, é olhar para dentro de você. E essa função, ela se eleva, ela fica mais ativada durante uma introspecção.
Então, essa introspecção é o que permite que a gente acesse camadas mais profundas, acesse a tua estrutura emocional e também conduza a experiência que vai resolver aquilo que está incoerente, aquilo que está machucando. Eu brinco que a introspecção é aquele carro que te leva para a praia e te traz de volta. Ele não é o teu destino, não é ele que faz, ele é uma ferramenta, não é ele que faz o tratamento acontecer, porque o que faz o tratamento acontecer são as etapas. Na consciência, a gente vai focar nas sensações. Então, a gente vai ter uma conversa antes dessa imersão na poltrona, vou entender mais ou menos onde é que você se encaixa ali na estrutura emocional, como é que isso se manifesta, como é que isso te machuca, como é que isso te atrapalha. E na consciência, a gente vai olhar para essa estrutura, vai olhar para esse ambiente, na forma que essa estrutura foi formada, vai olhar para os incômodos, para as dores e entender como isso começou, como isso aconteceu. Na descarga emocional, você vai passar por diversas dinâmicas de enfrentamento emocional, de autoacolhimento. Claro que aqui eu estou resumindo em 2 minutinhos uma experiência que ela precisa ser vivida, sentida. Eu brinco aqui com os meus clientes que é a mesma coisa você ir num parque de diversões, na Disney, e contar para alguém como é que foi a experiência ou como é que foi um brinquedo. Só vai saber quem sentou lá, na cadeirinha lá do brinquedo, que é uma atividade experiencial. E a imersão é a mesma coisa. Então você vai perceber que vai ficar um pouco abstrato, vai ficar um pouco raso a explicação, mas quem passa pela poltrona entende. Então na descarga emocional são essas diversas dinâmicas. Imagina, por exemplo, uma pessoa que sentiu muita vergonha e sofreu muito bullying. Aqui nós temos inclusive formas de descarregar essa raiva. A pessoa pode falar alto mesmo, ela pode xingar, ela pode bater, ela pode fazer tudo que está travado dentro dela, ela pode colocar para fora para resolver aquela questão emocional. Que é algo que em outros métodos, simplesmente conversando, não ia ter um nível de experiência tão profundo como tem aqui. Então ela sai nesse pequeno exemplo de uma pequena dinâmica dentro de algo muito maior, já começa a ficar claro para você como que essa camada subconsciente sai sentindo-se mais forte, mais corajosa, mais potente. Então isso foi só... Claro que isso por si só não é uma terapia, só um exemplo para vocês. Desvinculação é entender as dependências emocionais, as pessoas, os pesos que cada pessoa representa, sem o objetivo de culpar alguém pelos seus problemas, mas só entender até que ponto, qual peso é maior, qual que não é, é ver se você está pronto para reconhecer isso, para deixar cada um levar aquilo que é seu, para seguir só com aquilo que realmente é seu. As pessoas se surpreendem muito aqui na experiência, porque elas chegam achando que tem uma pessoa X que é responsável por isso e na hora da imersão elas percebem coisas completamente diferentes. Aquilo que elas achavam que realmente machucavam, impactavam, na prática não tinham peso nenhum e outras coisas que elas achavam que não tinham nada a ver com a questão delas, ali na prática elas veem que tem um impacto muito grande. E a reestruturação é, depois que eu já entendi como a estrutura foi formada, já enfrentei, já tive dinâmicas de autoacolhimento, já resolvi. Agora, quem é o Henrique de verdade? Quem eu sou de verdade? O que restou? Como eu quero ser a partir de hoje? Para onde eu quero ir? Então, na reestruturação, a gente já começa esse processo mais de fortalecimento. Agora eu tirei os lixinhos, tirei as sujeiras, tirei os pesos. Agora vamos começar a fortalecer essa estrutura emocional. Eu vou pedir para a edição colocar para vocês um corte de um atendimento, só para vocês terem uma breve noção. De novo, não é aquilo ali que resolve, não é aquilo ali que é a terapia, aquilo é 1 minutinho de algo muito maior. E o tratamento ele acontece de fato não com dinâmicas isoladas, ele acontece com um novo sentimento que você sai ao fim desse processo. E você acha ela bonitinha, acha ela inteligente? Gosta dela? Fala pra ela, você é linda. Você é linda. Você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Você é extremamente inteligente. Você é extremamente inteligente. Você tem muito potencial. Você tem muito potencial. Eu amo muito você. Eu amo muito você. Eu tenho muito orgulho de você. Eu tenho muito orgulho de você. Isso, ela não tem nada errado com você. Não tem nada errado com você. Mesmo que você ainda não sabe, Mesmo que você ainda não sabe, por ser tão pequena, por ser tão pequena, você tem potencial para aprender. você tem potencial para aprender. Fala pra ela, você merece cuidar de você. Você merece cuidar de você. Você merece ser feminina. Você merece ser feminina. Fala pra ela da sua saúde, Você merece cuidar da sua saúde, das suas emoções, da sua aparência, da sua aparência, de você mesmo. de você mesmo. E fala pra ela, eu quero que você faça isso. Eu quero que você faça isso. Como é que o esse anjinho reage ali? Bem. Tá tranquila, tá calma? Ela se sente segura com você, protegida? Uhum. Perfeito. Muitas vezes, racionalmente, você já entende dessa forma. Você já sabe que é dessa forma. Você já chega para começar o processo sabendo
o que aconteceu, por quê, como é que você sentiu e como é que você se adaptou. Mas o objetivo dessa experiência não é saber, é sentir. É a tua criança, é a tua estrutura, é o teu nível subconsciente, é o teu cérebro pré-histórico, amoral, é o teu mamífero especial que habita lá dentro de você, que tem medo do abandono, da rejeição. É ele ou de algum ataque, de algum predador, é ele que tem que sentir diferente. E aí, essa base do iceberg vai parar de atrapalhar a ponta do iceberg, que é o lado emocional, que é o lado que você já trabalhou. Depois que eu terminei um ciclo desse, ele vai se repetir. Eu volto lá para a consciência para entender quais outras teias de aranha estão lá te atrapalhando. O que mais está por trás? Então a gente vai fazendo ao longo de toda a imersão diversos testes para ver se de fato tem outros assuntos a serem trabalhados e vai repetindo esse ciclo. Tudo isso dentro de uma única imersão terapêutica na poltrona. Essa imersão dura em média 2 horas e meia na poltrona, mas o encontro eu peço para você sempre reservar um período do dia, ou uma tarde ou uma manhã, 3 horas e meia mais ou menos. De novo, não é todo esse tempo calculando ou pensando ou raciocinando. Esse tempo passa muito rápido. Imagina, por exemplo, você ver um documentário sobre orquídeas no teu celular. Não sei se você gosta de orquídeas, mas talvez isso seja um pouco sonolento, talvez você não ligue. Depois imagina você vendo um filme de ação no cinema do teu super-herói favorito. Você vai se envolver emocionalmente um pouco mais, você vai se engajar mais. Agora imagina que é o seu filme. E você não está no cinema, você está vivendo o seu filme. Então perceba que você vai estar olhando para aquilo que realmente tem que ser olhado. É aquele dragãozinho bebê que você tentou esconder, mas ele ficou gigante. E aqui você vai olhar para esse dragão. E nesse momento o tempo passa rápido e a tua mente não vai fugir para buscar o filho na escola, o boleto que vai vencer. A tua mente vai estar 100% ali. Porque a gente vai olhar para aquilo que de fato é profundo para você. Então reserve esse tempo para você. Venha com calma e não se preocupe, porque o tempo passa muito rápido. Aqui no consultório tem uma máquina do tempo aqui, porque os encontros sempre duram nessa média de 3 horas e meia e eles parece que passou 1 horinha e meia, 2, passa muito rápido. Ok, Henrique, encerrei a minha primeira imersão na poltrona, o que acontece depois? Hoje eu tenho esses 3 tipos de processo, confirma com a minha equipe, se no momento que você está conversando com a gente, se ainda são esses 3 tipos, se tem mais tipos, se mudou o nome ou enfim, mas eu já vou deixar registrado aqui para vocês como é que funcionam esses 3 processos. O primeiro deles é o essencial, que é para queixas intermediárias e graves. O essencial é a grande maioria dos meus clientes se encaixa nele. Lá dos meus quase 150 depoimentos, 90 e tantos % fizeram esse processo. Já tratei pessoas com crises, com insônia, com sintomas depressivos, com fibromialgia, com diversas queixas que se encaixaram muito bem nesse processo. Como é que ele funciona hoje? Você faz a tua primeira imersão. Não adianta você retornar um dia depois, uma semana depois, porque nós trabalhamos a sua estrutura emocional e trabalhamos questões de uma vida inteira. Então leva um tempo até isso se consolidar. Leva um tempo até a gente poder fazer uma reanálise e ver como é que você está. Eventualmente eu uso o exemplo da cirurgia plástica. Você vai lá, faz uma avaliação, você conhece o doutor, você faz um plano de tratamento, você faz o procedimento e não adianta voltar no outro dia. Não adianta você fazer um retorno 2, 3 dias depois. Você precisa dar um tempo maior para o seu corpo se acostumar, cicatrizar, e aí vai ser mais fácil de perceber. Claro que durante esse intervalo você vai ter o meu número pessoal, assim como espero que você tenha lá do seu cirurgião. Você vai ter o meu número pessoal. E aí o intervalo entre a primeira imersão na poltrona, a primeira experiência terapêutica na poltrona, e o encontro seguinte, hoje nós estamos praticando 2 meses, que é um prazo que se encaixa muito bem nos processos. Já testamos 1 mês, já testamos 3, mas os 2 meses ele é suficiente para a gente fazer o quê? Reavaliar as queixas. E aí no processo essencial, você vai passar por 3 imersões na poltrona, e a cada encontro com essas imersões na poltrona, nós vamos reavaliar suas queixas. E enquanto ainda a gente perceber que tem alguma coisa que é aquela fatia azul clarinha do seu gráfico de pizza, que é uma incoerência emocional, que é um sofrimento atípico, a gente vai seguindo esse processo até que a gente obtenha a máxima eficiência no tratamento da sua queixa. Esse é o processo essencial. O prolongado é um processo de 8 meses, com 8 encontros. E aqui entram 2 opções, ou queixas gravíssimas,
para pessoas que têm ideação suicida recorrente, para pessoas que têm abuso recorrente de substâncias ou coisas do gênero, ou também para pessoas que querem realizar um processo terapêutico, mas também um processo de desenvolvimento pessoal. E aí entram várias outras formações minhas, não só o protocolo de coerência emocional, entram outras ferramentas que eu vou entregar para você, com mais encontros, com intervalos menores e focando na mudança de hábito e de comportamento. Então esse é o processo prolongado, são 8 meses, 8 encontros, intervalo de 1 mês a cada encontro. O começo do processo prolongado, ele é igual ao do processo essencial. Então você vai fazer a imersão na poltrona e aí depois que você terminar a parte do tratamento, vai iniciar a parte desse acompanhamento, que pode ser focado tanto em queixas quanto em objetivos emocionais que você tenha. O processo pontual não tem reanálise de queixas, então é para você que só quer passar pela experiência como um desenvolvimento pessoal. Henrique, eu só sei que vai me ajudar a ser um pai melhor. Uma pessoa que eu conheço fez, Henrique falou muito bem. Henrique, hoje eu não tenho alguma queixa tão latente assim, tão aparente, tão que incomode tanto, mas eu quero passar por essa experiência. E aí você faz o processo pontual, que é só uma imersão terapêutica primeiro, e aí depois de 2 meses você só faz um segundo encontro mais curtinho, em que não tem reanálise de queixas e novas imersões. É 40 minutinhos, a gente toma um café, faz um relaxamento na poltrona e você já encerra o seu segundo encontro no processo pontual. E em todos os meus processos você tem encontros avulsos. Só para você que já concluiu um processo desses 3 comigo, aí você abre a opção de encontros avulsos, em que tem duração média de 2 horas e meia. O investimento que você vai fazer neles é o mesmo investimento da consulta de avaliação e você vai trazer situações do seu momento. Nesses encontros avulsos já não vai mais ter aquele peso emocional, aquela fragilidade na estrutura igual tinha no teu processo. Porque você vai perceber que ela desaparece ao longo do processo e mesmo que eu queira puxar aquela sensação, mesmo que eu queira lá na etapa da consciência trazer algo assim para a gente enfrentar, não vem, porque você já vai ter terminado o teu processo. Então nesses encontros avulsos você vai trazer situações cotidianas, objetivos que você tenha, conflitos circunstanciais ali, cotidianos que você tenha, e a gente vai trabalhar na poltrona com essas situações. Então não são mais processos completos. Então em todos os processos você tem meu número pessoal, e em todos os processos você tem a opção de fazer encontros avulsos, e em todos os processos você vai ter acesso também aos meus cursos gravados, que são sensacionais para desenvolvimento pessoal, para mudança de hábitos, para clareza, para você, na tua relação com seus filhos, para você identificar padrões. Então, o Domine Seu Cérebro é um curso de 8 horas e a Mentoria Sapiens é um curso de 20 horas, em que você vai ter muito mais acesso, em que você vai ter um conteúdo riquíssimo para acessar ao longo da sua jornada terapêutica. E agora estamos aguardando a sua mensagem para que você agende ou a sua avaliação ou a sua imersão terapêutica aqui com a gente. Fico muito feliz pela tua participação, por você ter assistido esse vídeo até o fim, por você estar pesquisando, estar se aprofundando, e parabéns por estar buscando algo para você ou para alguém que você ama. Parabéns por buscar a mudança. E esse é um trabalho que me move muito, me dá muito propósito. Então, eu fico muito feliz quando as pessoas estão procurando esse tipo de trabalho, estão procurando algo mais profundo, estão procurando se desenvolver. Porque há muitos anos eu fui uma pessoa que precisei muito de desenvolvimento. E eu encontrei na minha jornada pessoas, encontrei anjos aí que impulsionaram muito o meu processo. E hoje é uma honra para mim poder, de certa forma, ser esse guia, essa pessoa que vai te conduzir numa jornada que de fato é transformadora. Eu sempre falo que eu não deixei o serviço público e a advocacia para fazer qualquer coisa. Eu deixei para fazer algo que realmente me move, me dá orgulho, que tem um propósito muito forte. Então, a cada atendimento, a cada avaliação, a cada encontro de acompanhamento, a cada imersão, é sempre uma felicidade imensa ter pessoas aqui comigo e ver as transformações acontecendo. Espero que tenha gostado do conteúdo e agora chama a gente e vem dar início a esse processo. Um abraço do seu terapeuta Henrique Fontoura.